uma doença que vem crescendo nos últimos anos e que representa um risco alto para a vida humana, o câncer. Atualmente existem 100 tipos de câncer, com cerca de 800 subtipos. No Brasil, nos últimos 13 anos, houve um aumento de 100% da incidência da doença. A prevenção e diagnóstico precoce são aspectos definitivos no tratamento da doença. Nós recebemos no estúdio hoje o oncologista clínico Enaldo Melo de Lima. Vamos conversar sobre essa doença que acomete tantos brasileiros. Doutor, muito obrigado pela presença, bem-vindo à revista. Eu que agradeço. Primeiramente, o que aconteceu que houve um aumento no número de casos de câncer, doutor? A principal causa, Jonas, do aumento do número de casos de câncer é o envelhecimento da população. O câncer é prioritariamente uma doença degenerativa. Numericamente, acima de 65 anos, você tem o diagnóstico de mais de 70% de todos os casos do câncer. Então, é uma doença que tem uma característica populacional da questão, principalmente brasileira, do envelhecimento da população, a faixa etária mais longeva, e aí você vai ter um maior número de casos. Existem outros, obviamente, maus hábitos também, como tabagismo, que tem uma influência muito grande também até hoje, mais ou menos 15% a 20% de todos os cânceres tem alguma relação com tabagismo. E hoje você tem também um número de fatores hereditários que estão sendo descobertos, novos genes envolvidos, que trouxe um aumento muito grande na incidência do câncer, que hoje é considerado uma doença epidêmica. Pois é, doutor, pensando por essa lógica, já que a nossa população está envelhecendo, qual que é o nosso futuro, assim, pensando a título de câncer e desse envelhecimento da população? De você ter um número cada vez maior, assim, em 2030, a Organização Mundial de Saúde calcula que mundialmente deve ter quase 30 milhões de casos novos por ano, em torno de 13, 14 milhões de óbito por ano em 2030. E já em 2020, há um cálculo da Organização Mundial de Saúde que câncer vai ser a doença mais letal, a que vai mais matar a população geral, vai superar as doenças cardiovasculares. Hoje, câncer é a segunda causa de óbito, tanto mundial quanto no Brasil também. Como é que é o tratamento desses vários tipos de câncer? Existem várias formas de tratamento, né? Quais são elas? Olha, o tratamento definitivo, assim, o que traz a maior chance de cura do câncer é o tratamento cirúrgico. Então, cirurgias, quando você diagnostica um câncer numa fase mais precoce, é o que vai trazer o melhor resultado final, assim, de cura, que você vai conseguir extirpar o tumor e o paciente vai ter uma sobrevivência a longo prazo sem nenhum tipo de recaída. Existem outros tratamentos, que é o que a gente trabalha também no dia a dia de oncologia, que são os tratamentos locais com a radioterapia, e hoje tem equipamentos, tecnologias de radioterapia muito mais modernos, e também os tratamentos sistêmicos, que é conhecido mais vulgarmente como quimioterapia, mas que o melhor terminologia é de chamar de tratamento sistêmico. Você tem hoje vacinas, anticorpos, inibidores de proteínas, junto com os tradicionais quimioterápicos. Ou seja, já evoluímos muito, né, doutor? Principalmente nos aspectos do tratamento, de tecnologias. Sim, um dado mais concreto, que é o dado norte-americano, eles têm um dado estatístico mais robusto e mais bem trabalhado. Da década de 70, nos Estados Unidos, se curava em torno de 35% a 40% dos cânceres. Hoje se cura em torno de 70% dos cânceres de adulto e mais ou menos 80% dos cânceres pediátricos. Então, nos últimos 40 anos, as novas tecnologias, e não só as novas tecnologias, mas o diagnóstico precoce fez uma melhora muito grande no resultado final da taxa de cura. Inclusive, hoje já existe também um check-up oncológico, não é isso, doutor? Existem alguns exames que são orientados pela Organização Mundial de Saúde na mulher. Anualmente se realizar o exame ginecológico com a coleta do Papa Nicolau para a identificação de câncer de colo uterino, e na mulher acima de 40 anos fazer a mamografia. Esses dois exames nas mulheres, quando diagnostica, ou quer seja o câncer de colo uterino, quer seja de mama, numa fase mais precoce, você tem taxas de cura de quase 100% dos casos. Acima de 50 anos, o exame de colonoscopia, uma colonoscopia basal para ver intestino e fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, e nos homens, principalmente acima de 50 anos, fazer o exame de PSA e o toque retal, que são exames que você consegue identificar o câncer de próstata numa fase, em geral, mais precoce.
Existem outros exames que você pode incluir num check-up oncológico, que principalmente um exame clínico e um bom exame dermatológico, e se você tiver alguma mancha suspeita, algum nódulo, alguma verruga suspeita, ou que está tendo alguma modificação de tamanho, de cor, ou que teve algum sangramento, que você pode identificar o câncer mais comum de todos, que é o câncer de pele. A última estatística, que vale para o ano de 2014 e 2015, fala em torno de 180 mil casos novos de câncer de pele por ano no Brasil. Pois é, e nós temos agora no período também do verão, né? E as pessoas que vão tirar férias muitas vezes aproveitam desse período, mas esquecem um pouco dessa prevenção, né? Qual que é a dica além do filtro solar? Que o filtro solar é simplesmente um dos aspectos, não é isso, doutor? A dica na realidade, uma mudança de comportamento. O câncer de pele é um dos cânceres que você pode prevenir, e aí quando você fala de prevenção de câncer, você inclui pelo menos 40% de todos os cânceres são preveníveis, você pode evitar esse câncer, e aí entra a exposição solar. E aí tem que ser durante toda a vida. Bom comportamento, se você for se expor ao sol, expor sempre com um filtro solar, no mínimo um fator de proteção 30, né? E repetir, quando você entra na água, você molha e você tira o filtro, repetir aplicações várias vezes durante a exposição, e mesmo no dia a dia, as áreas expostas ao sol, com mãos, o rosto, o pescoço, o colo, ou mesmo os braços, você deve utilizar o filtro solar. Se expor ao sol, principalmente nessa época do ano, evitar o período de 10 até 16 horas, que é um período de maior exposição à radiação ultravioleta, e lembrar a questão do tempo nublado. A exposição solar é praticamente a mesma. Mesmo se o tempo estiver nublado, você deve utilizar o fator de proteção solar. A questão de cor da pele, se a pessoa tem uma pele mais clara, ou se na família tem alguma história de câncer de pele, principalmente do tipo de chamado melanoma, a pessoa tem que estar mais atenta, e se houver alguma dúvida, ela consultar um dermatologista, fazer o exame de inspeção, de visualização pelo dermatologista, e aí o dermatologista tem técnicas de exames clínico na hora no consultório, usando equipamentos que ele consegue discriminar se aquela lesão é ou não suspeita. Então, a observação, principalmente do paciente, é fundamental quando se trata de câncer, né, doutor? Sim, em câncer de pele, assim, se tem alguma lesão, alguma mancha ou algum nódulo, e que se ele mudou de cor, se ele teve algum crescimento, ou se ele ficou de forma irregular, ou até sangramento, aquela lesão tem que ser imediatamente avaliada pelo dermatologista. E muitas vezes ela fica na mesma textura da pele, né? Ela não tem uma textura diferenciada. Sim, ela pode ser plana. Uhum. Sim, não necessariamente vai formar um tumor. Ela pode ser uma lesão plana e aquilo já ser algum tipo de tumor. E, assim, felizmente, a maioria dos cânceres de pele são não melanoma, que é o basocelular e o escamo celular. Esses são cânceres que normalmente você retira e cura sem nenhum problema. São menos agressivos. São menos agressivos. O melanoma, que felizmente é um câncer bem menos frequente, cerca de 6 mil casos por ano em todo o Brasil, mas é um câncer que, quando dado o diagnóstico mais precoce, em geral, você tem uma chance de cura muito alta, e quando no diagnóstico mais tardio, a chance da pessoa falecer daquela doença, por doença disseminada, por metástase à distância, é muito grande. A importância, então, de sempre fazer check-ups para poder garantir esse diagnóstico precoce, né? Periódicos, assim. A questão dermatológica, a recomendação formal é que anualmente você faça um exame com o dermatologista. Doutor, e existem alguns programas que ajudam a reduzir, né, o número de casos, como é o caso do tabagismo, não é mesmo? Olha, na questão do tabagismo, é uma das principais, você vê numericamente o que aconteceu no Brasil, que tem um programa muito eficaz. O programa anti-tabagismo no Brasil começou em 1989, quer dizer, vai completar ano que vem 25 anos. A população no Brasil que era fumante, há 25 anos atrás, se situava em quase 40%, caiu para 14%. Então você teve uma redução de fumantes no Brasil de forma importantíssima, e você vê a curva de incidência de câncer de pulmão, que é o câncer mais ligado ao tabagismo, apesar que não é só ele que é ligado ao tabagismo. Você tem câncer de boca, câncer de cabeça e pescoço, bexiga,
estômago, todos estão relacionados ao tabagismo também, alguma forma de tabagismo. Você teve uma redução expressiva do número de casos de câncer de pulmão nos últimos 25 anos. Hoje, estatisticamente, você tem uma incidência em torno de 27 mil casos novos por ano de câncer de pulmão. Ainda é o câncer que mais mata. Tá? Por quê? Quem tem câncer de pulmão normalmente vai ter um diagnóstico mais tardio. O câncer de pulmão, quando dá sintoma, você vai ter um diagnóstico mais tardio, a doença vai estar mais avançada e a chance de cura é muito menor. Então, você vê a importância de um programa como este antitabagismo e até alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, considerava que o tabagismo representava em torno de 30% de causas de todos os cânceres. Quando você pegava o pool de cânceres que acontecia mundialmente, era em torno de 30% relacionado ao tabagismo. Hoje, aqui no Brasil, ele representa em torno de 20%. Por quê? Porque você está perdendo a importância da incidência do tabagismo, as campanhas funcionaram bem, a população cada vez mais está bem orientada. E lembrar outra coisa, que tabagismo é uma doença pediátrica. Quem começa a fumar ainda garoto, assim, 13, 14, 15 anos. Então, o programa tem que ser extensivo também nas escolas, os programas têm que para jovens. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Revista. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você, se previne contra o câncer? Nós perguntamos na página da PUC TV no Facebook se os usuários têm atitudes básicas de prevenção. As respostas você confere agora. Anabela Bernardes acha que por ter apenas 21 anos, ainda não se preocupa tanto. Ela diz que procura ter uma alimentação saudável, evita o sol e bebe muita água. Ela acha que, geralmente, só nos preocupamos com o passar da idade e que isso pode ser um erro. E Maíra Oliveira também confessa que não se preocupa muito. Segundo ela, só depois que uma colega desenvolveu câncer de mama é que ela ficou mais atenta. Ela acha que os jovens não se preocupam tanto, já que o câncer parece um problema distante da realidade dessa faixa etária, o que não é verdade. No próximo bloco, vamos pegar carona nas experiências dos blogueiros especializados em viagens. E ainda atrações culturais. Até daqui a pouco.